Olá, reis e rainhas! Bem-vindos novamente ao canal O Discurso da Rainha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana tá tendo vídeo novo de outros discursos, tá bom? Então segue e curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é de extrema relevância. Afinal, a gente que gagueja tem muitos desafios, lógico. Todo mundo tem desafio na vida, mas a gente tem esse a mais aí. Então, aí também segue no Instagram. Tá muito legal, gente, o Instagram. Eu tô tendo muito feedback de várias pessoas que gaguejam. Inclusive, o tema de hoje é sobre umas coisas que eu tenho conversado com a galera de lá. Que, por exemplo, tem gente comentando comigo que não quer mais ir pro colégio, não quer mais ir pra escola, porque tá com medo de se apresentar nos trabalhos, né? A gente tem diversas apresentações. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar umas dicas de como foi o meu TCC, o que eu utilizei para conseguir minimizar essa parte da gagueira no dia do TCC, que é um dia muito importante pra gente, pra todo mundo, eu acho, né? E inclusive foi nesse dia que eu comecei a pensar sobre o discurso da rainha, porque a gente batalha tanto para isso e quando chega na hora a gente não pode simplesmente bugar, né? Então é isso, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas e também contar para vocês algumas coisas que eu passei no meu período de escola, tá bom? Então, vamos lá começar esse vídeo, né? Primeiro, eu vou confessar pra vocês que eu comecei a faculdade 3 vezes, gente. A primeira vez, inclusive, eu tinha 17 anos e tava entrando na faculdade. Um menino chegou pra mim e falou assim: Ah, você é gaga? Você também gagueja tendo relação sexual? Tipo isso, né? Acho que ele não foi tão educado usando essas palavras. Mas a gente encara esse tipo de coisa, sabe? E, bom, ele nunca vai saber, né? Depois de um modo desse de chegar em alguém, meu filho, você nunca vai saber, tá bom? Sou eu. Então, assim, por mais que a gente queira passar por essas circunstâncias de uma maneira tranquila, é difícil a gente passar por isso e ouvir esse tipo de coisas que não são nada estimulantes. E aí depois, nessa mesma primeira faculdade, quando eu comecei, na sala de aula, a professora deu uma atividade pra gente fazer oralmente. E eu, como sou muito falante, fui querer responder. Só que ainda era primeiro período, né? As pessoas ainda estavam se entrosando. E aconteceu que eu fui falar, mas eu falei meio baixo. Aí a professora falou assim: fala pra fora, fala pra fora. E aquilo ali mexeu muito comigo. Essas coisas sobre gagueira mexem muito comigo. Hoje mexe muito menos, tanto que eu tô aqui conseguindo fazer esses discursos pra vocês, né? E compartilhar essas experiências. Mas assim, naquele momento ali, eu comecei a chorar, fiquei sofrendo, aí eu falei, é que eu sou gaga. Aí ela ficou sem graçona. E os alunos todos da sala ficando naquele silêncio constrangedor ali, todo mundo quieto. Porque quando você chora, você também comove, né? As pessoas. Não que eu queira ser coitadinha, não. Lógico que não. Aliás, eu não quero isso em hipótese alguma. Mas a gente tem que ter um pouco de respeito. As pessoas têm que se acostumar a esperar, gente. Vocês querem tudo muito rápido. A gente demora mais um pouquinho pra falar, entendeu? Então, espera um pouco. Não foi um modo inteligente da professora ter estimulado os alunos responderem. Nesse caso, fui eu, né? Então, foi uma experiência que não foi muito legal. Depois disso, a minha segunda faculdade eu fiz à distância, então não tive problemas quanto a isso. A terceira, que foi a que eu efetivamente terminei, que eu me formei em administração. Semanalmente tinha trabalho para apresentar. Então, você que gagueja,
não tenha medo. Eu acho assim, uma primeira dica que eu já posso logo dar, assim, é sobre você falar que você é gago. Por quê? Por exemplo, eu tenho medo. Ah, será que a pessoa já percebeu que eu gaguejo? Aí isso faz eu não querer gaguejar pra não demonstrar. Eu tenho que chegar lá e falar assim, gente, olha só, eu gaguejo, tá? Então, se eu ficar gaguejando aqui na apresentação, é porque eu sou gaga, não tem como evitar. Isso aí já quebra o gelo. A pessoa, o avaliador, já vai te olhar de uma outra forma, porque ele vai passar a olhar para o seu conteúdo. Para o que você vai apresentar, então, tá aí a minha segunda dica, que é tenha total noção do que você vai falar. Gente, esse negócio de fazer trabalho que junta todo mundo e aí cada um corta a folha no meio e eu falo um parágrafo e você fala outro, geralmente dá mais ansiedade, porque você não tem certeza do que você está falando, você não conhece do assunto. Então, tenha domínio sobre o que você vai apresentar. Outra dica também é assim, é muito importante trabalhar essa parte do quê? Do nervosismo. Então, uma outra dica que eu tô dando é relaxamento. Gente, relaxa. Relaxa. Bota uma música zen, fica ali uns 15 minutos, meia hora, sem pensar em nada, só sentindo os músculos do seu corpo, bocejando para poder liberar essa tensão aqui dos músculos da face. Boceja bastante e isso aqui vai relaxar demais. Eu gosto de correr, então se eu corria 5 km, eu comecei a correr 10 uma semana antes da apresentação. Tudo isso para poder relaxar mesmo o corpo, porque a gagueira tem... Aliás, quem não é gago num momento desse já fica muito nervoso e ansioso. E no meu caso, praticar atividades físicas melhora muito essa parte da ansiedade. Então, e fora que aqueles conselhos que mãe dá toma chá. Então, eu só tomava um chá, uma xícara de chá por dia, eu comecei a tomar 1 litro, né? Então, assim, são dicas que eu acho que são muito boas. E quando chegou lá, na hora do TCC, todo mundo, aliás, tanto a minha orientadora era minha professora já de outras matérias, então ela já sabia como eu era. Já sabia que eu gaguejava e me dava muito apoio. Então, pra mim, os momentos mais tensos da faculdade foram no primeiro semestre, que a gente ainda tá conhecendo todo mundo ali, e as pessoas estão vendo que você gagueja e gera essa ansiedade. E a outra coisa foi no TCC, que é aquele baque ali. Então, as dicas que eu tenho são essas. De relaxamento, tenta relaxar, ver o que você gosta de fazer. Ah, não, e uma dica muito mais importante de todas. Treina. Gente, treina muito. Treina. Porque no treino vai te ajudar a tudo. A fazer tanto uma apresentação boa, quanto, assim, ali a cronometrar o tempo direitinho. E treina muito, treina. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tava pensando esses dias. Eu tinha muita dificuldade com a palavra igreja. Gente, para passar do I para esse para esse GR, era um sacrifício danado. Então teve um dia que toda hora quando eu ia falar não sei o que lá, igreja, era horrível. Então, a gente que é adulto tem essa dificuldade aí, porque a gente tem muitas experiências negativas que a gente tem que tentar eliminar. Só que já acumulou mais experiência negativa do que positiva. E agora? Então, treina. Por exemplo, eu fiquei horas falando igreja direto. Tanto que agora eu não gaguejo mais falando igreja. Por quê? Se o cérebro tinha já montado essa experiência ruim com essa palavra, eu desfiz isso, sabe? E eu fiquei lá, igreja, 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 foca na sílaba seguinte. E aí foi isso. E também, por exemplo, se você sabe que você vai apresentar o trabalho, você treinando, você vai criar
experiências positivas nesse sentido também. Então, cria experiências positivas, que é uma das coisas mais desafiadoras para quem gagueja e é adulto. E relaxa, tenta relaxar. Uma forma também de relaxar, que eu acho que as fonos passam bastante esse exercício, é fazer uma respiração, não sei se é esse nome, diafragmática, que é você encher a barriga de ar. Então você coloca a mão na barriga e puxa o ar, sente a barriga inflando e solta o ar devagarinho. Então eu acho que isso também ajuda muito naqueles minutos ali antes, aquela meia hora antes ali de a apresentação. Senta, relaxa, bota a mão na barriga, sente seu diafragma dilatando e depois esvaziando devagar, tá bom? Então, essas são as dicas que eu tenho. E meu TCC foi um sucesso. Eu tirei 10 com louvor e fiquei muito feliz. Tanto que eu vim aqui contar mais essa história pra vocês. Então, não desanime. Esse negócio de não vou mais pra escola porque eu vou ter que apresentar. Começa a tratar isso na sua mente. Você tem muitas outras qualidades. Você é inteligente. Se não é, vai começar a ser. Começa a praticar leitura também, para você também criar essas memórias positivas em relação à fala e à leitura, tudo bem? Então, esse foi mais um vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de curtir o canal, de curtir o Instagram, o Discurso da Rainha e ativar o sininho de notificação, tá bom? Para sempre que tiver um discurso novo, você ser notificado. Um beijo em todo mundo. Tchau, tchau.